Fins do mundo, o fim do mundo ao longo da história. Como sempre gostei de ler as matérias que saem sobre o fim do mundo, comprei recentemente uma revista onde, entre várias matérias, achei a seguinte lista que nem relaciona todas as que já conheço, mas traz um bom número de datas marcadas para o fim do mundo. Profecias que não aconteceram. Gilberto Kroeger. Por motivos que merecem uma análise profunda, profetas e outros visionários vêm falando sobre o fim dos tempos, que nunca chega. Alguns mudam datas previstas quando o evento não ocorre, outros simplesmente caem no ridículo e desaparecem. Profecias vêm sendo feitas há milhares de anos e sempre que uma data específica se aproxima, elas são lembradas e novas profecias se multiplicam, como ocorreu na virada do milênio, por exemplo. O final dos tempos, a destruição do mundo, a volta de Jesus, os temas são variados. No entanto, quase nunca é lembrado que a maior parte das profecias não se cumpre. Aqui registramos algumas das mais famosas profecias não cumpridas ao longo dos séculos. 30:30. Uma interpretação literal do Novo Testamento levou algumas pessoas a entender que Jesus Cristo previra que o reino de Deus iria chegar num período de tempo curto, na verdade durante a vida das pessoas que o escutavam. Em Mateus 16:28, por exemplo, ele diz que o Filho do Homem chegaria durante o período de vida das pessoas que o ouviam. Em Mateus 24:34, ele repete que as coisas que está dizendo irão ocorrer naquela geração. Como a expectativa de vida na época era de pouco mais de 30 anos, Jesus teria predito sua segunda vinda ainda no século I. Seguindo o mesmo raciocínio, por volta do ano 60, Paulo de Tarso também profetizou que Jesus estaria para voltar. 90. São Clemente prevê que o fim do mundo pode ocorrer a qualquer momento. 365, 375, 400. Santo Hilário, também chamado Hilário, bispo de Poitiers, 300 a 367, anunciou que o mundo acabaria em 365. São Martim de Tours, 316 e 397, que estudou com Hilário, anunciou que o mundo acabaria antes do ano 400. Hilário. 500. Hipólito de Roma, século II, um antipapa que não reconhecia o direito do papa eleito e sim o seu, e o acadêmico cristão Sextus Július Africanus, século II, profetizaram Armagedon para aquele ano. O pânico do fim do mundo iria acompanhar as chamadas datas redondas, ou cheias como o ano 1000 e 2000. 1º de janeiro de 1000. Na Europa, muitos cristãos profetizaram o fim do mundo nessa data, e quando mais próximo dela, os exércitos cristãos entraram em guerra contra alguns dos países pagãos do norte da Europa para convertê-los ao cristianismo à força antes que Cristo retornasse. Além disso, muitos cristãos doaram suas posses à igreja. Danaram-se. Esperava-se sua segunda vinda. 1205. Gioacchino da Fiore, 1135 a 1202, previu em 1190 que o anticristo já estava no mundo e que o rei Ricardo I da Inglaterra iria derrotá-lo. 1284, o Papa Inocêncio III, 1198 a 1216, chegou a essa data como o fim do mundo, somando 666 anos à data da fundação do Islã. 1346,
e anos seguintes. A peste negra, também chamada morte negra, devastou a Europa vinda da Ásia. Calcula-se que até 2/3 da população europeia morreu e no mundo todo 75 milhões de pessoas na maior pandemia da história humana. Esse evento foi considerado o prelúdio do fim imediato do planeta. 1496. Calculando a data de 1500 anos após o nascimento de Cristo, alguns místicos profetizaram que o milênio iria começar nesse ano. 1524. Melchior Hoffman, 1495-1543, profeta anabatista e líder visionário do norte da Alemanha, disse que Jesus iria retornar em 1533 e que a Nova Jerusalém seria estabelecida na cidade de Estrasburgo, então parte da Alemanha. 1669. Os velhos crentes na Rússia acreditavam que o fim do mundo ocorreria nesse ano, e 20 mil deles queimaram a si mesmos entre 1669 e 1690 para se proteger do anticristo. Os velhos crentes, staroverы em russo, são vistos como os fundamentalistas cristãos ortodoxos russos. 1689. O batista Benjamin Kitt, 1640-1704, prediz o fim do mundo para esse ano. 1736. O teólogo matemático britânico William Woodson preveu um dilúvio semelhante ao de Noé para o dia 13 de outubro daquele ano. 1792. Segundo alguns Shakers, o mundo terminaria nesse ano. Shakers, na verdade, era um nome pejorativo para os protestantes da United Society of Believers in Christ Second Appearing, devido à forma como se movimentava em seus rituais, dançando, tremendo e sacudindo-se. Em 1830, a profetisa escocesa Margaret MacDonald disse que o socialista galês Robert Owen seria o anticristo. Ela fazia parte da congregação de Edward Irving e acreditava que todos os cristãos da terra seriam arrebatados aos céus para juntar-se a Cristo. 21 de março de 1843 a 21 de março de 1844, 18 de abril de 1844 a 22 de outubro de 1844. Segundo estudos que fez da Bíblia, William Miller, 1782 a 1849, fundador do movimento millerista, predisse que Jesus iria voltar no período entre março de 1843 e 1844. Como nada ocorreu naquela data, ele estendeu o prazo para abril do mesmo ano. A outra data passou e Miller confessou publicamente seu erro. Posteriormente, Samuel S. Snow apresentou outro estado e disse que a data seria 22 de outubro de 1844. 1850-1856. Ellen White, 1827 a 1915, fundadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia, fez várias profecias relacionadas ao fim do mundo. Acredita-se que sua primeira visão surgiu em 1844, logo após o grande desapontamento, o evento pelo qual ficou conhecido o fiasco das previsões de William Miller. Em junho de 1850, Ellen White previu que o mundo iria durar só mais alguns meses. Em 1856, após uma conferência da igreja, fez sua última profecia dizendo que alguns dos que estavam presentes iriam ver a chegada de Jesus. 1891. Segundo a profecia feita por Joseph Smith, fundador da Igreja Mormon, em fevereiro de 1835,
Jesus iria retornar dentro de 56 anos, ou seja, em fevereiro de 1891. 1914. As Testemunhas de Jeová, Watchtower Bible and Tract Society, apontaram o ano de 1914 como o início da Guerra do Armagedon, chegando à data após o estudo do livro de Daniel. Quando o ano terminou e o mundo continuou, apesar da guerra, 1914 passou a ser o ano em que Jesus invisivelmente começou seu reinado. Outras datas para o final dos tempos surgiram posteriormente: 1915, 1918, 1920, 1925, 1941, 1975 e 1994. 1919. O numerologista Alberto Porta previu que uma conjunção de 6 planetas iria gerar uma corrente magnética que faria o Sol explodir, envolvendo a Terra no dia 17 de dezembro. Falhou. 1936. Herbert W. Armstrong, 1892 a 1986, fundador da Worldwide Church of God, Igreja Mundial de Deus, predisse que Jesus iria voltar em 1936. Depois mudou a data para 1975. 1948. Durante o ano em que foi fundado o Estado de Israel, alguns cristãos acreditaram que esse acontecimento era requisito que faltava para a volta de Jesus. 1953. No livro The Great Pyramid, Its Divine Message, o piramidologista David Davidson previu que o fim do mundo ocorreria em 1953. Para chegar à data, realizou uma série de cálculos com as medidas das pirâmides. Abril de 1957. Mais uma vez, a revista Watchtower citou um pastor, Mirham Ask, segundo o qual o mundo iria terminar entre 16 e 23 de abril de 1957. 1960. Charles Piazzi Smith, 1819-1900, astrônomo real da Escócia, foi o autor do livro Our Inheritance in the Great Pyramid, em 1864, e considerado como aquele que deu início à chamada piramidologia em todo o mundo. Ele acreditava que segredos estavam escondidos nas pirâmides e, após muitas pesquisas, propôs datas para a segunda vinda de Cristo e o final dos tempos, datas que iam de 1882 a 1960. 1967. Durante a Guerra dos 6 Dias, o exército israelense tomou toda a cidade de Jerusalém e alguns cristãos entenderam que o arrebatamento logo ocorreria. O requisito final seria que os judeus realizassem um sacrifício de animal no templo, o que, ao que se sabe, não ocorreu. 1970. David Brandberg, 1919 a 1994, também conhecido como Moses David, fundador do grupo Meninos de Deus, The Children of God, previu que um cometa iria atingir a Terra, provavelmente em meados dos anos 1970, propagar sua mensagem de paz e amor. Eram chatíssimos. 1978. Chuck Smith, pastor de Calvary Chapel, previu o arrebatamento para 1981. 1980. Leland Jensen, líder da comunidade mundial Fé Bahá'í, predisse que um desastre nuclear ocorreria nesse ano, o que poderia ser seguido por 2 décadas de conflito, terminando com o estabelecimento do Reino de Deus na Terra. 1981. O reverendo Moon, da Igreja da Unificação, previu que o reino dos céus seria estabelecido nesse ano.
1982, o físico e escritor John Gribben e o astrônomo Stephen Pleidemann publicaram o livro Efeito Júpiter em 1974. Nele previam um alinhamento planetário para 1982 que iria provocar uma série de catástrofes como interrupções nas ondas de rádio, chuvas, distúrbios nas temperaturas, terremotos violentos, inclusive na falha de San Andreas, na Califórnia. O alinhamento realmente ocorreu, mas nada aconteceu. 1986. De novo, Moses David, dos Meninos de Deus, previu que a Batalha do Armagedon iria ocorrer em 1986. A Rússia iria derrotar Israel e os Estados Unidos, estabelecendo uma ditadura comunista mundial. Em 1993, Cristo voltaria à Terra. 1987 a 2000. No livro I Predict 2000 and Domini, Lester Sumrall, em 1913 a 1996, fundador do Lester Sumrall Evangelistic Association, previu que Jerusalém seria a cidade mais rica do planeta, que o mercado comum iria governar a Europa e que uma guerra nuclear iria ocorrer envolvendo a Rússia e talvez os Estados Unidos. 1988. O escritor evangélico norte-americano Hal Lindsey previu em seu livro The Late Great Planet Earth que o arrebatamento estava chegando em 1988, uma geração ou 40 anos após a criação do Estado de Israel. A partir dos anos 1980 até hoje, centenas, talvez milhares de previsões de pessoas ligadas aos mais diversos grupos religiosos e esotéricos fazem a referência ao fim do mundo, catástrofes globais, a volta de Cristo, a chegada dos extraterrestres e sabe-se lá mais o que. As datas frequentemente vão sendo alteradas à medida que as previsões falham. Profecias e Profetas, revista Sexto Sentido Especial, 2008, páginas 16 a 21. Depois disso, os fins do mundo mais falados foram os de 2012 e 2029. 21 de maio de 2011 também. Consultando com frases fim do mundo em 2029, encontrei 10.200 referências. Buscando o fim do mundo em 2012, encontrei 194.000 referências. 2012. O autor de Código da Bíblia diz ter encontrado referência ao choque de um cometa com a Terra em 2012. Juntando isso com as interpretações do calendário maia, que coloca 2012 como o fim de uma era, o fim está parecendo certo para muita gente. Essa data está bem próxima, mas passada esta, ainda fica 2029 para assombrar a mente de milhões de pessoas que ainda não estão satisfeitas com os fracassos de 100% das previsões do passado. 2013. Uma série de fins do mundo foi marcada para esse ano também. 2014. Um asteroide poderia chocar-se com a Terra, causando uma tremenda destruição. 2015. Profetisa Mormon acredita que o fim do mundo se inicia este mês. Série de guerras, fomes, pragas e tsunamis iniciarão em setembro de 2015. Notícias Gospel. Religiosos e cientistas entram em conflito por conta de mais uma teoria do fim do mundo. O primeiro grupo acredita que entre 22 e 28 de setembro deste ano, a Terra será destruída por um asteroide como forma de castigo divino. Especialistas da NASA, porém, desmentem a teoria. Yahoo Notícias. 2016. A seita cristã online Bible Fellowship
com sede nos Estados Unidos, previu que o mundo será completamente destruído nesta quarta-feira 27. Isso mesmo, amanhã. De acordo com o que a Bíblia está apresentando, parece mesmo que 27 de abril será o dia que Deus falou, no qual o mundo acabará, disse Chris McCann, líder e fundador da seita, segundo o jornal britânico The Guardian. 2017. Conforme Dana Larson, o fim do mundo nesse ano coincidiria com 70 anos da fundação do Estado de Israel. Inglaterra, depois do mundo não ter acabado nesta sexta-feira, como previam os maias, seguidores de A Espada de Deus, Irmandade, anunciaram a nova data do juízo final, 1º de janeiro de 2017. O fim do mundo está próximo, é o que diz o numerólogo britânico David Meade. Para ser exato, o místico cravou o dia 23 de setembro de 2017, sábado, como o dia do fim dos tempos. Jesus voltará entre 2017 e 2018, afirma a apóstola Neuza Itioca, também pensando nos 70 anos do Estado de Israel. 2018, David Meade, novamente. Como o mundo não acabou em 2017, ele ainda tenta extingui-lo em 2018. 2019. Desde Montaigne prevê inversão dos polos da Terra, catástrofes e o fim do mundo. 2029. Já o ano de 2029 é apontado como outra data de um choque de asteroides com a Terra. Choque de asteroide é coisa que já ocorreu no passado, podendo ocorrer a qualquer momento no futuro. Segundo Marcelo Gleiser, não é possível avistar algo que venha a chocar com o planeta daqui a muitos anos. Assim, nunca podemos ter certeza de que não venha algo chocar com a Terra depois dos próximos 2 anos, podendo ser antes de 2029 ou até antes de 2012, mas essas profecias já sabemos que não têm fundamento algum. 2060. Agora já foi ressuscitada a ideia que dizem partir do físico Isaac Newton, colocando o fim do mundo em 2060. O autor do apanhado de previsões da revista Sexto Sentido disse: nunca é lembrado que a maior parte das profecias não se cumprem. Eu agora pergunto, se a maior parte das profecias não se cumpre, alguém sabe me informar sobre alguma que se cumpriu? Pelo menos até hoje, em todas as que dizem ter se cumprido, não consegui ver nenhum cumprimento. Atualizações. 17 de dezembro de 2016. Fiz esse artigo em 2008. O tão falado fim do mundo em 2012 foi como os anteriores, desmentindo o famoso código da Bíblia e desfazendo as interpretações do calendário maia. Até cheguei a pensar que poderiam se envergonhar depois de 2012 e parar, mas não pararam de marcar o fim do mundo. Este ano teria o fim do mundo e temos mais marcados para 2017. Acho que eles irão marcar o fim do mundo até o mundo acabar em um dia em que eles não tiverem marcado. E aí não saberemos de mais nada. 2024. Passado 2018, completando 70 anos do atual Estado de Israel, nada de anormal acontecendo, o anticristo foi anunciado para 2020. O curioso é que ninguém previu que o Hamas atacaria Israel em 2023, provocando mais uma guerra. Com todas essas datas marcadas, sem nada acontecer do previsto, por incrível que pareça, ainda existe muita gente esperando guerra do Armagedon, anticristo, besta do Apocalipse, volta de Jesus, etc.